Boa noite. Estamos aqui começando o nosso Cariri Pod. Boa noite a quem está nos assistindo. Boa noite, Júnior. E estamos com uma convidada mais do que especial hoje. Eu vou dizer por que essa convidada é tão especial. Primeiro, porque é mãe de ex-alunos, Renatinho e Rodolfo. Depois, porque é irmã da coordenadora Betânia do ensino médio. E terceiro, porque é uma excelente profissional de referência, de grande dedicação, que vem prestando um serviço de grande importância, tanto aqui no município do Crato, como você já trabalhou, como também hoje no município do Cedro. Nossa convidada, Luciana Vieira, é formada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduada em Saúde Pública na UES, secretária adjunta de Infraestrutura do Crato, responsável pela aprovação de vários projetos habitacionais, professora do curso de Serviço Social da Unileão e coordenadora de estágio da referida instituição, secretária de Assistência Social do Cedro por 3 mandatos, vice-presidente do biênio 2021 a 2023 e presidente do COGEMAS nos biênios 2023 a 25, 25 a 27 e membro da CIB e da CIT. Seja bem-vinda ao Colégio Pequeno Príncipe, casa essa que você já teve uma grande participação. É um prazer poder contribuir, colaborar de alguma forma com jovens ainda em formação, né? Eu parabenizo pelo projeto. Eu acho que o Cariri Pod acertou. Eu acho que vocês, ouvindo, né, profissionais, como você vinha debatendo comigo antes da gente começar, o fato de você estar entrevistando os secretários de cultura do Cariri para que possa surgir, né, determinar argumentos para que os nossos alunos do Pequeno Príncipe façam uma mostra mais presente, mais atual, né? Porque eu acredito, Jefferson, que a formação nossa, tanto profissional quanto de ensino médio, do ensino fundamental, ela deve trazer um pouco da vivência para que as pessoas entendam das profissões, dos caminhos a seguirem, né? Exato. Então, assim, eu tenho o maior respeito pelo Colégio Pequeno Príncipe, né? Foi a ele que eu confiei a vida educacional dos meus 2 filhos, né? Que agora já estão encaminhados, né? O mais novo está para concluir. Então, assim, eu me sinto em casa, tá? E no que eu puder contribuir, você pode ter certeza que eu estarei. Sempre que eu for convidada, eu voltarei. Pronto, e eu fico muito grato. Luciana, a primeira coisa é o seguinte, os alunos a cada dia chegam mais novos no ensino médio. E esse desafio de buscar a profissão é algo que é sempre muito recorrente e eles têm essa dificuldade. Inclusive, o colégio tem uma preparação para isso, tem os testes vocacionais, traz os profissionais para que esses alunos tenham esse contato, para que de fato eles tenham uma fundamentação do que serão como profissionais. Aí eu faço uma pergunta a ti: por que escolheu essa área, assistência social? Bom, o curso é Serviço Social, né? Na época que eu entrei na universidade foi em 1990, né? E assim, é um curso de humanas, né? É um curso que busca justiça social, igualdade, né? Inclusão, ou seja, é um curso que busca garantir direito de quem menos tem, né? Isso, numa filosofia de vida, é importante, né? Porém, eu acredito, sabe, Jefferson, que hoje em dia, quando você falou da profissão, dos alunos, quanto cada vez mais jovens chegando no ensino médio, e a gente tem como pai e mãe um papel fundamental nisso. Por quê? Porque a gente não pode deixar que os nossos filhos escolham profissões única e exclusivamente por dinheiro ou por status. Exato. Né? Porque o grande desafio hoje, para mim, na humanidade, é ser feliz. Muito bem. Eu acho que o adoecimento mental, a correria,
o estresse, ele está trazendo uma carga muito pesada para os profissionais, né? E eu acredito que cada profissão, desde que escolhida, eu não sei se eu tinha a vocação, mas algo me dizia, porque naquele tempo não existia essa história de teste vocacional, Isso, né? uma preparação, então, né? eu fui mesmo pela ideologia do curso, pelo que ele podia proporcionar e para o que eu poderia oferecer a essa sociedade. Exato. Né? Será que a gente, de fato, diminui essa desigualdade? Será que, de fato, a gente encaminha, a gente orienta? Porque quando você fala em conscientizar, a coisa já é um pouco mais difícil. Né? Exato. As pessoas já vêm aí de uma sobrecarga aí, de um processo de exploração do capital. Muito grande. Que isso acaba deixando as pessoas à margem da sociedade, que as pessoas se acham incluídas e que muitas vezes nós somos excludentes e não temos consciência disso. Né? Então, eu acredito muito que a profissão ela vai do que você se dedica, né? Do quanto você estuda, do quanto você tem a vontade de fazer, do quanto você se dedica de fato. Não a vida só da universidade, não só a vida enquanto acadêmico, né? Mas a vida profissional. Os desafios são muitos em cada área que você vai trabalhar. E olha, Jefferson, que eu já trabalhei, eu acho que só faltou presídio na minha vida profissional, né? Então, assim, querendo ou não, você tem uma bagagem e cada área ela traz um desafio diferente. E em todas elas você tem um objetivo e um desafio maior ainda, que é intersetorialidade, trabalhar na coletividade quando você está vivendo uma sociedade totalmente egoísta. Né? O que é melhor eu pensar no meu umbigo, é melhor eu lutar para aquilo que vai trazer benefício para a minha vida pessoal ou para a vida dos meus filhos e não para uma luta coletiva como é a luta da assistente social. Ela vai para a luta coletiva, ela vai para uma luta de profissionais que compõem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. A gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e o Sistema Único de Assistência Social. Com a diferença que o SUS é pobre e o SUS é rico. No que diz de recurso, né? Equivalente a recurso. Porque a gente ainda não tem um recurso destinado por lei. Nós ainda não temos. Aí fica Nós difícil. vivemos daquilo que cada presidente acha, no momento da sua atuação, que é importante vincular aquele recurso fundo a fundo, que a gente chama. Mas a gente tem lutado por uma aprovação de uma PEC, né, que pode melhorar a vida desse sistema. A política de assistência social. Porque quem é que trabalha sem dinheiro? Como é que você tem a maioria da população como pessoas que são... eu chamo usuárias que nem o sistema tal, não está mais pregando essa palavra, mas eu digo que nós somos usuários do sistema. Exato. Então, assim, os nossos usuários, eles são a maioria. Porque a maioria das pessoas são pobres. Exato. A maioria das pessoas, elas não têm direito àquilo que é mínimo constituído por lei. Isso. Então, a gente tem esse profissional que vai mediar esses dois campos. O campo político, né, das políticas, e o campo das pessoas menos favorecidas. Estão à margem da sociedade. Para que elas tenham acesso a garantia dos seus direitos. Aí a gente chama de segmentos. Sim. Aí a gente tem a criança ou adolescente, a gente tem o idoso, a gente tem a mulher vítima de violência, a gente está vivendo uma era muito violenta com as mulheres. Né? Então, assim, a gente tem uma região machista, isso não sou eu que estou dizendo, muito forte mas ainda. O Cariri é considerado uma das regiões mais violentas, que mais tem índice de violência contra a mulher. Então, a gente tanto trabalha na prevenção dessa política, né, quanto na atuação diretamente para proteger a mulher dessa violência. Claro. Então, assim, é vasta. A possibilidade do serviço social e do profissional assistente social é muito vasta, sabe, Jefferson? É muito vasta. E isso é importante porque muitas vezes o aluno ele tem uma ideia de uma limitação com relação ao campo de atuação. Aí você já está repassando aí todas as possibilidades que, inclusive, vai abranger a sociedade como um todo.
Inclusive, eu dei até uma olhada que foi a partir da Constituição de 1988 que se teve esse olhar diferenciado e essa possibilidade de que tivesse essa atuação nessa área. E o seu currículo diz também que você tem a experiência na docência, né? É professora. Então, você assuma a secretaria, coloca em prática e ainda tem a participação na formação do profissional. Então, assim, você faz parte de toda a cadeia, né? Da preparação à praticidade do que é necessário ser feito diante da secretaria. Quais são os desafios também no campo da docência? Bom, primeiro, Jefferson, nós somos um curso, né? Muito filosófico, muito teórico, Sei. né? São grandes profissionais que trabalham com essa linha, né? Do capital, do capitalismo, das diferenças, das explorações. E a gente precisa estudar e ler muito. Sim. Acompanhar decretos, acompanhar leis. Está atualizado todo Está tempo, né? todo o tempo se atualizando, né? E aí o que é que acontece? Mas a gente tem um grande problema. Nós não somos reconhecidos. Como é isso, Luciana? Você tem profissionais saindo do mercado com oferta de emprego de até um salário mínimo. O que desestimula, Sim. né? Por mais que o curso seja fundamental, seja importante, mas ele chegou a um ponto de que não se tinha mais uma valorização. Nós não conseguimos ainda a aprovação de um piso. Fiquei feliz agora, recente, que tiveram a aprovação do piso os fisioterapeutas e os terapeutas. Exato. Inclusive, né? eu vi. E cadê o piso dos assistentes sociais? Sim. Nós somos considerados profissionais de luta, mas nós não conseguimos ainda nos unirmos para que a gente encabece essa luta coletiva pelo piso do assistente social, que é o mínimo. Então, essa desvalorização profissional financeira que eu estou falando desestimulou muito. Sim. Tanto, e teve assim uma avalanche de profissionais, sabe? Que a universidade aqui, que era a Univers, né? Sim. Que é a Universidade Vale do Salgado, a Leão Sampaio, aliás, a Univers é porque é no ICO, é vizinho lá. Mas aqui na Leão Sampaio, o curso fechou. Nós não temos mais serviço social. Sabia. Mas fechou. Né? Que foi lá que eu fui, mais de 2 anos, professora do curso. E assim, quem me conhece, quem teve a oportunidade, tanto de ser meu aluno, quanto de ser estagiário, porque eu abri as portas de todos os espaços que eu passei, Sim. eu sempre trouxe uma quantidade bem considerável de estagiários. Né? E assim, e os nossos estágios eram muito ricos, porque a gente, dentro do campo de estágio, a gente fazia grupo de estudo, a gente elaborava projeto, e eu dava a oportunidade deles, né, crescerem nessa área. Então, hoje eu tenho vários alunos, que foram estagiários, e que estão aí já trabalhando, né? Inclusive exato. No Cedro. Aí. Quando eu cheguei lá, 3, 4, 5... da minha equipe hoje, da gestão, foram minhas alunas e meus estagiários. Deve ser interessante assim, a experiência, né? É uma experiência rica. Então, quem me conheceu, quem trabalhou comigo, sabe que eu sou apaixonada pelo curso, isso. Pela profissão, né? Pela possibilidade que ela me dá. Hein? Agora, assim, eu não me acomodo. E eu digo por onde eu passo, Jefferson, que enquanto profissional de serviço social, enquanto assistente social, ele não deixa de se indignar, sabe? Com tanta injustiça, ele vai continuar sendo um bom profissional. Exato. Quando ele passar a não se indignar mais, ele pode rasgar o diploma dele e ir para outra profissão, porque ele não vai ter. Né? Exato. E nem outra coisa, nem ele pode olhar para o próprio umbigo. Sim. Porque não é uma luta nossa, é uma luta em prol do outro. Coletivo. E assim, a intersetorialidade é o maior dos desafios. Porque ninguém trabalha só. Não. Eu costumo dizer hoje na gestão da assistência social que ou eu trabalho em parceria com a saúde, com a educação, ou eu não consigo evoluir a família como um todo. Eu acredito que o Pequeno Príncipe deve sentir isso. Sim. Porque a escola, ela tem que trazer a família e tem que levar o aluno à comunidade. Exato.
porque a gente tem que fazer isso para se sentir incluído, para se sentir membro, participante desse processo. Exato. Né? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido. Agora, o desafio é grande, não é fácil. Não é fácil você trabalhar com criança e adolescente, onde a gente tem famílias de poucas condições financeiras e tem um mundo atrativo das facções, das drogas, que a criança olha para o iPhone do outro, tem vontade de ter o iPhone, não tem condição. Às vezes a família não tem um preparo para lidar com isso, para conversar, porque eu creio muito no diálogo. Eu sempre acreditei no diálogo e um diálogo aberto. Pai e mãe tem que falar sobre tudo com os filhos. Isso. Tem que falar sobre droga, tudo. Sobre sexo. O que a sociedade tudo. Isso. Sobre as facções. Tudo. Né? O que é que a droga proporciona? Naquele momento ela vai proporcionar uma êxtase. Você vai ficar feliz. Mas no outro dia vem uma consequência grave, que não tem retorno, não tem volta. Então, assim, eu acho que esse diálogo é importante, mas nem todo mundo tem preparo para ter esse diálogo familiar. E às vezes também a correria, o dia a dia, o pai e mãe que sai de manhã, chega à noite, se sujeita a deixar os filhos ali entregues. Eu fui uma mãe dessa, né? Até porque quando o meu filho mais novo ainda era pré-adolescente, eu fui para o CED trabalhar e ele ficou aqui sozinho estudando. Eu sei dessa história. Né? Então, assim, é um desafio, é mais um desafio para a gente, porque nós mulheres, ao longo do tempo, nós evoluímos muito. Né? Nós fomos incluídas na sociedade, nós fomos incluídas, foi nos dado o direito de votar, nós fomos incluídas no mercado de trabalho e que a cada dia cresce mais. Né? Eu acho que nós estamos aí realmente dizendo aqui viemos, né? Com muita competência. Não só na política, como em todas as profissões, mas nós tivemos um grande peso, porque nós não desvinculamos o papel da mãe, o papel da mulher, o papel da dona de casa, o papel disso, o papel daquilo. Fica sobrecarregado. Então, nós ficamos sobrecarregados e os homens não estão preparados ainda para isso. Exato. Né? Para não dizer eu vou ajudar, ele não vai ajudar, ele tem que contribuir. Exato. Porque é uma luta igual. É compartilhar. É compartilhar, exatamente. Exato. Então, assim, nesse sentido, você pegar a criança e adolescente num município pobre, sem muita perspectiva, e evitar que ele adentre o mundo das drogas ou da facção, começa por aí, é um desafio. Com certeza. Você pegar um idoso que hoje é chefe de família, principalmente financeiramente, porque hoje na nossa realidade, Jefferson, você tem idoso que sustenta uma família inteira, filho, neto e tal, com salário mínimo, que muitas vezes nem é de aposentadoria, é de um benefício de prestação continuada. Aí você tem uma exploração financeira de filhos e netos. Isso. Você tem negligência porque eles querem usufruir do que o idoso dá, mas não querem cuidar do idoso. Aí você tem mais um desafio, o abandono, aquele idoso, a negligência, a violência, porque eles também sofrem violência. Então, são essas questões que a gente trabalhava no curso como questões sociais, né, que são as questões advindas da luta de classe, de quem tem o poder e de quem vende a sua força de trabalho e às vezes não se dá conta que está sendo explorado. E muito explorado. Exato. Eu achei interessante, Luciana, quando você relacionou que o Colégio Pequeno Príncipe também passa por essa realidade, mas, por incrível que pareça, nos últimos tempos, as Olimpíadas, hoje o Pequeno Príncipe tem uma coordenação de Olimpíada, como na área de geografia, de robótica, de física, de biologia, e por incrível que pareça, eu oriento alguns alunos quando é na parte de geografia. Hoje, as Olimpíadas estão com esse olhar, o que é que o aluno pode desenvolver em prol da sociedade. E eu acho muito importante, porque até então se tem a ideia de que o conhecimento iria ficar ali só restrito, né? Acadêmico, aquela coisa, a discussão e a praticidade. Nós tivemos aqui três alunos, Fidel, Petrus e Heron. Inclusive, Heron é meu amigo de Renatinho. Pronto, exato. Meu sobrinho, né? Muito querido. E eles participaram de uma Olimpíada que é a UCH, que é a Olimpíada Cearense na área de Humanas. E eles foram medalha de ouro em Caucaia, e eu acompanhei.
E na viagem, na volta, eles entenderam de construir um projeto para que atendesse a população mais carente. E aí eles desenvolveram um protetor solar à base de óleo de buriti, que custava bem menos, principalmente para o trabalhador do campo, para o homem da roça. Para o agricultor. Para o agricultor. Por quê? Porque, na verdade, ele está exposto ao sol ali, aquela coisa toda. E a maioria, eu digo, de 99% não se protege. Não, de forma Não alguma. se protege. Aí veja como despertou a Olimpíada em si, essa sensibilidade, esse olhar diferenciado, que é o que deve ser feito. E né? é isso que é o grande desafio hoje, né? Isso você vê mais no curso de humanas. É. Mas a gente precisa levar isso para o curso de exatas. Sim, os também. meninos são de engenharia, né? Pelo menos eram engenharia, sim. né? E Fidel também. Aí você tem os cursos da saúde, Sim. que esses também têm que passar por esse crivo de humanidade. Exato, de humanização De mesmo. humanização. Eu estava ouvindo uma fala ontem de um médico, ele disse assim, se nós, médicos, fizéssemos melhor a nossa anamnese, se nós ouvíssemos mais os nossos pacientes, eu tenho certeza que o nosso diagnóstico seria muito melhor. Mais preciso. Muito mais preciso. Isso. E assim, e é isso que a gente faz enquanto assistente social. Uma historinha bem simples. Uma senhora sempre ia para um posto de saúde, Jefferson. E toda a vida ela chegava lá, o médico do jeito que estava, que já estava cansado da cara dela lá, e dizia, essa mulher é perturbada. Era o que a gente sempre ouvia. Sim. E a mulherzinha saía com aquela receitinha de remédio tarja preta. Isso. Né? E aquilo um dia me incomodou. Eu disse, não, vem cá, senhora, entra aqui. Vamos lá. Eu fui perguntar, conversar, ouvir. Aí ela disse, eu só queria isso. Eu só queria ser ouvida. Exato. E ela para ela, o fato do médico nunca tê-la ouvido era um grande desafio. Era uma angústia. E aí ela foi piorando. Isso. Porque a esperança dela era ser ouvida por ele. E não estava sendo. E não foi. Para você ver, fez Entendeu? a diferença. Então, assim, é isso que esse olhar que falta. E é importante essa iniciativa dos meninos. E a gente tem uma questão da parceria do Instituto Federal com um país aí, se eu não me engano, aquele país dos árabes. Como é? Arábia Saudita, Não, Emirados Árabes. Não sei, é um desses aí, bem rico. Bem rico. Que os dirigentes lá não sabiam mais com que gastar os seus milhões de dólares, tudo bilhões em torno do de petróleo. dólares. Tudo em torno do petróleo. Eles entenderam investir dentro dos cursos de sistema de informação. Sei. No Nordeste, principalmente aqui no Ceará, porque nós fomos contemplados, inclusive o Cedro, na construção de startups que viessem a servir as instituições públicas que atendem a população. Então, assim, é um projeto que vai fazer a diferença nos municípios. Com certeza. Entendeu? Então, assim, nós precisamos mais de iniciativa. Lógico que a gente não está aqui falando de tirar a responsabilidade que é do governo. Não estamos falando nisso. Mas a gente também precisa de profissionais mais humanos. Com certeza, em todas as áreas. A gente da educação também, nós temos esse legado de ouvir o aluno. De perceber, de olhar. E ter essa atenção já faz toda uma diferença. Mas no seu currículo aqui, diz que você foi secretária adjunta de infraestrutura. Mas me diga aí. Diga aí como... É porque tem uma área... Para infraestrutura. Tem uma área do serviço social que é a habitação. Sim. E que dentro do curso, os profissionais não gostam dessa área, né? E eu morava aqui... Morava não, eu moro ainda, porque eu passo finais de semana, né? Eu morava aqui e eu tive convites, né, para desenvolver projetos de habitação, não só no Crato, que eu fiz aquele primeiro Minha Casa Minha Vida do Juazeiro, perto do aeroporto, de mais de 1.200 casas. Ele foi aprovado e elaborado por mim, o projeto social. Porque em todo projeto de habitação, Jefferson, você tem o projeto de engenharia e o projeto social. Claro. Luciana, qual é a função do projeto social? É permitir que aquela região que vai receber, ou o conjunto, ou no caso aqui do Crato, que eu fui responsável pela aprovação do projeto da encosta do seminário, que foi uma contenção para evitar um desabamento, para evitar que milhões de famílias tivessem sofrido, morrido, soterramento. Então a gente trabalhou
né, na conscientização da comunidade, porque a gente precisou tirar boa parte para que o projeto acontecesse. Que é um desafio grande tirar... Não, e nunca querem, lógico. É. Eles foram criados ali. Isso. E geralmente a proposta do poder público é para distante. Isso. Não perto daquele habitat, daquela área que eles conviveram. Exato. Né? Então, é o desafio. E aí tiveram não só o projeto da Encosta, que foi financiado na época pelo Banco Mundial. Então, eu acho, dentro do meu currículo, é a primeira capa. Que para mim foi o projeto mais importante. Foi muito desafiador. Foi, e muito assim, era o sonho do gestor na época, era o sonho daquela comunidade que várias vezes, 10 horas da noite, a gente foi lá, junto com o bombeiro, tirar as pessoas para não morrerem, vítimas das chuvas, do desabamento, da enchente, né? Tivemos aquela enchente aqui no canal em 2011, que eu também estava à frente. Proporção, né? A gente não esperou as botas, entrou mesmo, tirou gente, socorreu famílias. E, na época, até eu tive uma aluna que fez um TCC baseado naquela enxurrada, que foi considerado uma enxurrada. Exato. E, então, assim, foram 3 conjuntos aqui que eu deixei, né? 3, que é o do Nossa Senhora de Fátima, que é o daquele lá, que é 982 unidades. Teve o de 586. Tudo projetos. E deixei aquele outro do São Bento pronto. Sim. Mas aí já não foi executado na minha gestão. Mas deixou pronto. Deixei pronto. Então, eu trabalhei primeiro na direção, na coordenação desses projetos, e depois fui convidada para ir para o Cedro, né? E na época o prefeito Ronaldo, para que eu não fosse, disse, não, Zé Muniz, que Zé Muniz era o secretário, né? Eu trabalhei 12 anos com Zé Muniz, ele é uma figura, tá? Alguém muito importante na vida da gente, de assistência social, porque a gente tinha uma relação muito bacana, né? Então, eu passei a ser secretária de infraestrutura para que eu continuasse no Crato. Né? E aí, assim, é uma linda história de habitação. Acho que a gente conseguiu treinar vários alunos e estagiários para darem continuidade nesse processo, porque hoje diminuiu muito a frequência do Minha Casa Minha Vida nos municípios, mas naquele tempo... Era algo... Até porque, assim, era novo, né? Aqui foram mais de 2.000 unidades no Crato. Assim, era um projeto que estava sendo aplicado naquele momento e era novo. Aí tinha substituição de casa de taipa, em Juazeiro foram 600. Isso. Desafios. Exato. Mas, assim, eu gostei, sempre gostei muito. Aí depois eu saí da habitação, mas eu passei na saúde mental, trabalhei 3 anos no Santa Teresa. É muita experiência. Né? Trabalhei 7 anos na Grendene, né, que é empresa privada. Exato. É outro mundo. Exato. Né? Mas assim, eu não posso deixar de dizer que a experiência lá foi grande, porque eu era coordenação de área médica lá, da área médica. Sim. Mas assim, eu tinha uma visão muito ampla que ia além disso, porque naquelas idas do funcionário às enfermarias, uma das primeiras coisas que a gente conseguiu detectar foi aquelas pessoas que entravam 6 horas da manhã para o turno e que elas estavam com 7h30, 8 horas, elas começavam a passar mal nas esteiras. Por quê? Porque elas saíam de casa sem se alimentar. E aí a gente foi perceber isso. E a partir do momento que a Grendene passou a dar o café da manhã, ela reduziu isso de mais de 50%. Isso. Que entendeu? Então é uma mão que segura a outra. Que vai melhora a produção, né? E também contribui com a questão da alimentação das pessoas, dos seus funcionários. E eram mais de 3.000 funcionários, viu? Era uma pequena cidade ali. Exato. Nós, no ano passado, levamos uma turma, os primeiros anos, para conhecer que tem toda uma autossuficiência de geração de energia, tratamento de água reutilizada. Na verdade, é um mundo ali, né? No sentido de... mundo. E foi ampliado agora, né? Sim, exato. Mas aí também nós temos aqui, infraestrutura, já passou... Júnior, aqui na assistência social não tem para ninguém não, viu? É só Luciana. Mas aí, com teu tempo, tu tem muito tempo... Tu também está fazendo parte agora como presidente da Coegemas. Explique pra gente o que é que significa. E eu tenho certeza que é mais trabalho. Quando eu fui para assistência social, quando o doutor Nilson, que é o prefeito do Cedro, me convidou, para mim foi um desafio porque eu não tinha trabalhado na área da assistência ainda. Sei. Meu forte era a habitação. Exato. Mas aí, como eu gosto de desafio, né, eu fui, porque é gestão, é diferente. Isso. Lá eu não sou assistente social.
Lá eu sou secretária, gestora você vai da assistência. E eu tenho 96 funcionários na minha secretaria. Que fazem parte de núcleos, Tudo, de várias unidades socioassistenciais. Eu tenho 2 CRAS, eu tenho um CREAS, eu tenho um Conselho Tutelar, eu tenho um cadastro único, eu tenho um programa Criança Feliz, eu tenho um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. É muita coisa. É muita coisa. Aí o que é que acontece? Quando você é gestora, você vai lutar pela política como um todo. Sim. Né? Então aí eu não estou falando mais só da luta pelo piso das assistentes sociais. Eu tenho não psicólogo na minha equipe, Isso. eu tenho uma geógrafa na vigilância socioassistencial, que a minha vigilância como é que eu posso dizer? É um exemplo dentro do estado do Ceará, porque são todos 3 concursados e eu sou a única que tem um geógrafo na equipe, que é fundamental. É necessário ter. Porque eu faço um diagnóstico socioterritorial, Sim, tá? Do município, e junto ela, que é uma mulher, com a assistência social, com o assistente social, e elas vão colocar dentro dessa definição de território, né, do diagnóstico, as vulnerabilidades, que é para alimentar todas as minhas outras unidades, para que eu possa otimizar o pouco recurso que chega. Então, eu vou trabalhar nos devidos bairros ou na zona rural, ou nos distritos, aquilo que a comunidade realmente está precisando. Eu não vou entrar com algo que não vai ser necessário. Pronto, exato. Então eu tenho pouco recurso. Vai filtrar. Mas eu otimizo o recurso. Mas eu fiquei muito satisfeito agora. Não tem uma vaga lá para um geógrafo aqui do Cariri, não. Aí o que é que acontece? Aí dentro disso, e como eu sempre fui muito militante, eu digo, bom, eu tenho que entrar dentro do colegiado que fortalece essa luta. Claro. Aí eu fui lá pelas beiradas. Chegou de mansinho. Cheguei no Coegemas, né? Entrei na diretoria ampliada, que a gente chama, depois passei para a diretoria executiva e aí fui vice-presidente. Fui convidada pela Ieda Castro, que para mim é uma referência, professora da UES, foi minha professora da UES. Aí de repente eu sou a vice-presidente junto com ela. E aí depois ela renunciou. Ela foi convidada para Brasília, eu assumi. Depois fui eleita presidente e agora fui para recondução. Estou na recondução, né? Que é até o final do ano que vem. E assim, é um espaço de luta, Jefferson, importante. Por quê? Porque você tem a condição de levar... Eu represento hoje os 184 municípios do estado do Ceará. Pronto. Então, nessa história, eu fiz o quê? Eu dividi por região, 14 regiões, baseada até numa divisão socioterritorial do estado, e fui até essas regiões. Eu fui, enquanto presidente do Coegemas, peguei a parceria com a APRES, que é a Associação dos Prefeitos, exato. Porque a gente precisa de apoio, né? Porque a gente não tem o devido reconhecimento, e peguei o estado. E aí a gente faz a lista ali do que é mais importante na política, do que é que está mais atual, e nós vamos discutir com aqueles municípios. Massa. Aí eu faço o levantamento de uma demanda e levo para discutir, para dialogar com o Estado e com a União. Aí onde é que entra a CIB e a CIT? Pronto. Que você diz aí que eu sou membro dela. A CIB é a Comissão Interbipartite. Então, a CIB é aquela o quê? Que eu tenho os representantes dos municípios e o representante do governo do Estado. Então, nós vamos debater tudo o que há de novo na política para pactuar. Vamos pactuar aquilo que a gente do município considera que está certo. Pronto. Que vai tá correto, que vai melhorar. E a CIT é a tripartite. Então, hoje eu estou representando os municípios de pequeno porte 2 a nível de Brasil. Porque eu estou lá na CIT. Inclusive, amanhã eu vou para Brasília, Muito bem. Que a CIT é segunda. E lá a gente vai discutir com a União. Para pactuar. Levam as demandas. Demandas, eles também apresentam aquilo que o governo quer implantar, aquilo que o governo quer trazer, aquilo que o governo quer inovar, e a gente discute para ver se está dentro do que é necessário ali. É importante e se está dentro das regras, né, de tudo que vai melhorar a nossa política. Então, assim, se está na CIB e na CIT, é lutar, é levar. Né? Demanda e ouvir. Exato. E negociar. E, Luciane, e essa participação com o governo tem, assim, uma interação
que é favorável para vocês no sentido assim, não, o governo quer aplicar um projeto e tal, e vocês questionam que não é a realidade, que não é isso. Tem esse equilíbrio das demandas que vocês levam e o que o governo, essa filtragem. Olha, Gerson, nós passamos momentos difíceis com o governo Bolsonaro. Sim. Porque não existia diálogo. Não existia esses espaços de pactuação. Sim. Ele conseguiu destruir isso. Os conselhos. Então, assim, ele não dava apoio ao controle social, que são os Isso. conselhos de direito, né? Exato. Que são o CMAS, o de criança e adolescente. Então, a gente perdeu essa essência Sei. de dialogar, de negociar e tal. Com a volta do governo Lula, a gente teve a condição de reaver isso, né? Nem sempre a gente concorda Sim. com o molde que o projeto, que o programa é apresentado. Por isso que é importante pactuar, Exato. porque aí o governo é obrigado a nos ouvir. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo bem simples aqui para você entender. Quando esse governo entrou no estado do Ceará, mano, ele trouxe na bagagem dele um objetivo. Ele trouxe a ideia de acabar minimizar a fome, porque Sim. você talvez não consiga acabar com a fome. Não tem como. E tem diversos tipos de fome, a gente com sabe, certeza. né? Isso. Mas assim, minimizar aqueles mais graves, Exato. a extrema pobreza, que a Exato. gente chama. E aí nós fomos convidados, com as gemas, para discutir uma opção que nos foi dada pela SPS na época, e ela queria que a gente distribuísse cesta básica dentro dos CRAS. Certo. Né? E aí, na época, a gente se posicionou. Estava eu e a vice-presidente, que é a Isaura, que é do município de Quixadá, né? Porque para a gente estar dentro do Coagema, a gente tem que ser gestor da área. Se não for, você perde o cargo, né? E aí, na oportunidade, eu disse, olha, na época era a secretária Onélia, talvez talvez seja melhor a gente criar outra forma. Por quê? Porque a cesta básica, ela vai elevar, né, o trabalho da minha equipe enquanto CRAS. Sim. Porque a gente já faz essa distribuição de cesta básica nos municípios. A gente atende as famílias, a gente faz visita domiciliar, a gente tem grupos de idosos, de mulheres, de crianças, de adolescentes. Então, assim, é uma vastidão de funções, né? De serviço. E aí você traz várias cestas básicas para distribuir no município, você vai sobrecarregar essas equipes, né? Outra questão, se eu crio um cartão, que foi a ideia que a gente deu, que hoje tem o cartão Ceará Sem Fome, eu dou a oportunidade das pessoas comprarem bens perecíveis que não vêm na cesta básica. Exato. Eu quero um queijo, eu quero um frango, eu quero comprar uma carne, tem a opção um de leite, escolher, né? E eu escolho aquilo que está me fazendo falta. Exato. Né? E a terceira coisa, e não menos importante, é que ele vai trazer uma movimentação na economia local. Sim, aquecer o comércio Ele local. vai aquecer o comércio local, por quê? Porque ele vai deixar aquele dinheiro vai do circular que ele vai no comprar município. nos supermercados que Isso. são conveniados. Exato. Né? E na hora, sim, ela não foi muito bem, mas foi aumentando. trabalhada. Aí eu fui buscar o apoio da Prece, que eram os prefeitos, com esse argumento. Prefeito, o senhor já pensou esses cartões, esse dinheiro chegando no seu município? Exato. Né? Então, ele apoiou. E a primeira-dama, a esposa do Elmano, na hora, ela apoiou a ideia. Né? Então, a gente virou essa página. Aí. Entendeu? Por isso a importância. Então, é isso que é importante. Porque a gente sabe aquilo que toca na ponta. A pessoa que está precisando, Jefferson, ela bate na porta da gente. Sim. Não é na porta do governador, não é na porta do presidente. Quem está na linha de frente? É a gente tá lá no município. Exato. Entendeu? Então a gente sabe aquilo que mais incomoda. Que é do dia a dia. Aí hoje as famílias têm esse cartão. Tem um cartão aí que elas recebem R$400 todo mês. Certo. Que aí todo mês. Aí compra o que eles quiserem. Aí são mais de 44 mil famílias no estado do Ceará que recebem esse cartão. E tem outros programas que contribuíram com essa diminuição da fome. As cozinhas comunitárias, Exato. Por exemplo, o Cedro, ele tem 4 cozinhas, ele fornece 400 refeições quentinhas. Todos os dias. Distribuídos em algumas áreas lá mais vulneráveis. Né? E assim outros municípios, com um número bem maiores, né? Que já foi outra questão também que me conseguiu diminuir essa fome. Isso. E aí, isso aí está comprovado. Entendeu? Não somos nós que estamos dizendo. Exato. Mas foi comprovado que foi diminuído essa questão da fome no estado do Ceará.
Então, a gente tem evoluído muito. A gente ainda tem muito a evoluir. Mas eu acredito muito que a gente vai conseguir sensibilizar, a palavra é essa, né? O deputado federal, o deputado estadual, o senador, o presidente, o prefeito, ministro, o vereador, o prefeito. Porque o que mais deixa a gente triste, sabe, Jefferson, quando eu estou em Brasília, eu gosto de conversar, acho que tu já percebeu que eu falo muito, né? Não, tranquilo. E aí, quando eu estou lá em Brasília, eu pergunto, aí o pessoal diz assim, Luciano, tu acredita que prefeito não bate para pedir nada pela assistência? Eles sempre estão pedindo ou saúde, educação ou obra. São as 3 Entendeu? secretarias. Aí você vem, aí hoje nós somos considerados serviços essenciais. Está na lei. Exato. Sou eu que estou dizendo, não. Mas esse serviço essencial, ele está na lei. Mas eu não sou reconhecida por isso. Exato. A prova disso é que na época da pandemia, os únicos serviços que ficaram abertos de fato foram os da assistência social. Exato. Que nós tivemos que fazer um rebolado maior do mundo para atender as famílias da forma como a gente poderia atender. E nós sequer tivemos o direito à vacina. Então é uma contradição muito grande. Quem é que cuida? Quem é que atende? Quem é que acolhe? Quem é que busca a garantia de direito da maioria da população? É a assistência social. Exato. Mas é quem menos tem reconhecimento. Então é luta. Precisa que a gente entenda que o caminho é lutar. Que o caminho é todo mundo, todos os municípios, tá lá conveniado, porque é um processo de luta, não é Luciana, presidente. Não. São 184 municípios que estão lutando por melhoria dentro dessa política, que vai atender a maioria da população. Então, a gente precisa entender isso. Exato. E o desafio de organizar tudo isso no teu tempo? Ixi, Jefferson, agora me fez a pergunta mais difícil. Olha, Júnior, não, porque olha, presta atenção, um município já é complexo demais, só um, né? Aí, além de ser a secretária de um município, ainda ter esse cuidado, esse olhar dos demais 183. Jefferson, é assim. Essa semana, eu vou dar um exemplo. Essa semana eu vou domingo de madrugada para Brasília, que a reunião é na segunda da CIT. Ela dura de 9 da manhã, não tem hora para terminar, tá? Porque é o dia todo discutindo. Aí, terça-feira eu retorno. Terça-feira eu vou pro Cedro. Aí fico quarta e quinta. Quinta à tarde eu já viajo de novo. Porque é a agenda do estado, do Ceará, pelo Cogemas. E eu sou membro do Congemas, do Nacional. Porque eu só posso ser representante da CIT se eu estiver dentro do Congemas, né? E recente agora eu fui convidada, né? Para compor a cabeça na próxima eleição. Né? Mas vai topar, não, vai. Não, vou não, porque eu vou lhe dizer por quê. Meu sangue ferveu. Porque quem gosta balançou, de luta, né? Eu fiquei lisonjeada. Sim. Porque o reconhecimento, dentro do Brasil, mais de 5 mil municípios. Eu num município pequeno, interior do Ceará. Isso. Né? Lá do Centro-Sul. Isso. E ter assim um convite a nível nacional deixa a gente muito lisonjeado. Sim. Mas eu passei por um processo muito difícil agora, sabe, Jefferson, de saúde, né? De adoecimento. Eu tive um câncer de ovário e eu entendi naquele momento, sabe, quando Deus me deu a cura junto com a equipe médica que fez minha cirurgia, que lhe acompanhou e tudo. Que me acompanhou, porque assim, é comprovado cientificamente que um dos cânceres mais agressivos é o do ovário, né? E aí, você tirar e não precisar nem fazer químio, rádio, você ganhou a vida novamente. Nasceu novamente. Nasci novamente. Então, o que é que eu fiz? Eu vou priorizar nesse momento a minha saúde. Eu vou tentar diminuir um pouco a minha correria, né? Não vou deixar nada no meio do caminho, que eu não faço isso. Então, eu vou terminar minha gestão do Cogemas. Vou terminar meu compromisso com o Dr. Nilson no Cedro, porque além dele ser um excelente gestor, que dá oportunidade, que confia, que dá autonomia, que é sério. Que é o que a gente não vê, né? É muito sério, politicamente falando, o gestor. Se eu tivesse aqui tempo, se eu falasse aqui a metade dos projetos que a gente está implantando no CET, você ia dizer, não, Luciana, eu não acredito que isso existe. É outra realidade. Tá entendendo? Exato. Então, isso faz com que a gente tenha vontade de estimula. continuar fazendo.
E aí, assim, eu também não sei ficar parado, isso é um óbvio, né? Porque eu com 11 dias de operado eu voltei a trabalhar. 11 dias da cirurgia. Mas, assim, eu preciso priorizar. Então, eu preciso fazer atividade física, seguir aquela regra que o médico disse. E viver hoje. Sim. Porque é um sopro a vida da gente. Então, tem neto. O ontem passou, Isso. o amanhã a Deus pertence e o hoje é o que a gente aí tem tem que a viver. família, aí já tem aí um tem neto. família, aí tem os filhos que moram longe. Isso. Um mora em Caruaru, o outro mora em Tocantins. Tem um neto aí, Tem um né? neto lindo, maravilhoso, que eu amo, que é minha vida. Que é o xodó, né? Então assim, eu me desdobro, certo. né? Porque eu não aceito nada para fazer de conta. Eu não Sim. tenho a vaidade de dizer assim, olha, eu vou ser presidente de um colegiado só nacional ocupar o cargo. só porque eu sou presidente nacional. Não, eu quero fazer a diferença. Exato. Né? Alguma coisa. Então, por isso que eu me achei no direito de não aceitar o convite a compor a chapa na cabeça. Mas vou estar dentro da diretoria executiva. Exato. Ainda vai estar que lá. já é lá em cima, né? Mas é como você disse, o Brasil tem 5.570 municípios e só o reconhecimento, né? E o convite, isso aí já é sinal que todo o seu trabalho e todo esse legado ao longo do tempo vem mostrando que você faz a diferença. E a gente percebe, né, Júnior, que ela é muito dedicada. Chega o olho brilha quando ela fala nos projetos e tudo mais. Nós vamos encaminhar já para o final. Tá vendo aí 1 hora como é rápido? E eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele jovem que pensa em atuar nessa área, que está ali meio indeciso. O que você poderia deixar, assim, como mensagem de força para que, de fato, ele caminhe, que faça esse percurso que você tem feito, e muito bem feito, com muita competência e excelência na área da assistência social? Bom, a primeira coisa que eu digo, Jefferson, foi um legado que eu deixei muito claro para os meus filhos, que a educação é o caminho. Né? Apesar de você ter um mundo fácil hoje... Porque, assim, eu digo que trabalhando a gente não enrica. Não. Isso aí é... É um fato. Então, assim, se quem tiver atrás de enricar por enricar, acaba indo para um caminho ilícito. Que depois vai te tirar a paz do travesseiro, né? Certeza. Então, assim, procura fazer algo, eu digo isso, que traga uma satisfação pessoal. Porque eu sempre aprendi que, assim... Quando você faz algo por alguém, quando você transforma a vida de alguém, você não precisa que aquele alguém lhe reconheça por isso. O fato de você ter contribuído com essa mudança na vida deles... Já compensa para a tua vida. Exato, com certeza. Porque foi algo... Eu quando estava no presídio do menor, na época que eu estagiava, uma pessoa me disse assim... Luciana, tu sabe que esse povo vem para cá, sai e vai fazer a mesma coisa. Eu disse, ao longo desses 2 anos, nós conseguimos ressocializar um jovem. Aí ele disse assim, um jovem, o que é que isso significa? Para mim significa tudo. Porque eu apeguei, né, a minha atuação naquele jovem que nós conseguimos ressocializar. E não na maioria que nós não conseguimos. Então, assim, é esse olhar... no que a gente pode fazer, acreditar que pode fazer, estudar, se dedicar, porque não existe outra forma. Não existe, Jefferson. Não. Você tem que fazer a diferença em toda profissão que você tiver. Exato. E não é a diferença em cima do outro, desmerecendo o outro. Cada um tem suas qualidades, tem seus defeitos. Sabe como era que eu dizia para os alunos que estavam estagiando? Porque nós éramos uma equipe de 3 assistentes sociais. Aí um dizia assim, mas Luciana, como é que a gente faz? Assim, se você vai olhar para mim, olhar para a Leia, olhar para a outra Luciana, e vai buscar em cada uma aquilo que de melhor você enxergou enquanto profissional. Exato. E aquilo que você não gostou, você vai descartar. Exato, você vai filtrar. Então, assim, é isso. É você fazer, Jefferson, acreditando que é possível, estudando, se dedicando, porque quanto mais argumento, olhe, contra fatos, não há argumento, né? Diz assim. Mas, assim, eu lhe digo que argumento faz a diferença nessa luta pela igualdade. Com certeza.
porque a gente enfrenta desafio com o Ministério Público, com o Judiciário. Com tudo. Porque muitas das vezes eles não conhecem a realidade do município e impõem situações que não são viáveis para um município de pequeno porte, não está previsto em lei. Isso, não mas que para eles é muito fácil botar a caneta ali, lhe dar 10 dias, pronto, sob pena de ser preso, isso, de ser o quê, assustando. Se você não conhece as devidas medidas provisórias, as devidas leis dentro da tua profissão, dentro da tua atuação, ele vai conseguir tudo que eles querem. Mas quando tu conhece, tu consegue mudar a tua realidade. Então, é isso. Independente de dizer aqui assistente social, psicólogo, geógrafo, professor, educador, pedagogo, médico, o que for. Procure ser melhor cada dia. Né? Sem esquecer de ser humano e humilde. Isso. Porque poder entra e sai de um dia para o outro. Exato. Né? Então, assim, eu reúno na minha equipe, eu digo, hoje eu sou gestora, amanhã eu posso estar aí sendo assistente social dentro do CRAS. Exato. E vou fazer com maior dignidade. Exato. Porque foi para isso que eu aprendi. Exato. Né? Então, assim, e viver. A gente tem que viver como se hoje fosse o último dia da vida, porque a vida realmente é um sopro. Com certeza. Olha, eu quero agradecer em nome do Padre Edson, que é o diretor-geral, da diretora pedagógica Raquel Costa, da coordenadora do ensino médio Betânia, e também de Gerson, professor, que inclusive eu tenho um carinho muito grande por Rodolfo e por Renatinho, você sabe muito bem disso. E eles por você, né? Demais até. Eu tenho um carinho muito grande e parabenizar. Eu sempre acompanhei essa luta sua e sempre vi muita dedicação e vários desafios. E gosta de ir para o desafio e mostrar que faz a coisa. E assim, é um exemplo. Parabéns, tenha muita saúde, paz, os sonhos realizados. E isso para os nossos alunos é gratificante porque eles vão perceber que aquele que tem essa afinidade, que está caminhando para a área que você escolheu, tem como ele atuar, tem como ele ser um bom profissional, tem como ele contribuir para a sociedade. Sem dúvida. Né? Eu que agradeço. Não, aqui as portas Júnior, os alunos aqui, os meninos mais altos do que eu. Agora também para ser mais alto do que eu, é só 1,65, né? Mas meus parabéns. Obrigada. Um grande abraço. Eu que agradeço, chefe. E assim, eu costumo dizer que o conhecimento ele tem que ser divulgado, eu digo isso também. disseminado, dividido, isso. Né? Porque de que adianta você segurar, você ler um livro e ficar só para você? Não tem, eu digo sempre. Né? Então, assim, quando o livro é bom, além de dizer do que se trata, eu ainda digo para os colegas lerem. Né? E do mesmo jeito é a prática. Quando eu digo assim, gente, o que é bom pode ser copiado. Isso. Projeto que deu certo no Cedro pode dar certo para Russas, pode dar certo para o Crato. Isso. Mas a gente tem que ouvir, discutir, contribuir para que dê certo. Claro. E é isso que a gente tenta fazer no Cogemas. E o que dá certo deve ser replicado, deve ser repassado mesmo. Negócio de egocentrismo e de fechar de forma alguma. Pois um grande abraço. Obrigada. E eu que deixo um abraço aí para Raquel, para Betânia, para Padre Edson, né? Quem foi o outro? E um abraço E para você especialmente, né? Que meus meninos, a gente sabe, a gente ali é vizinho, né? Então a gente tem uma relação há muito tempo. Mas assim, meus meninos sempre admiraram muito você por esse seu jeito de conquistar o aluno na sala de aula. Eu também. Porque o professor ele também faz a diferença. Sim, claro. Quando ele percebe a diferença entre os alunos. Exato. Você não pode trabalhar com 30 alunos e achar que são todos iguais. São pessoas com mundos diferentes, com reações diferentes, com visões diferentes. Uns conversadores, mangador como Rodolfo, outros sons como Renato Filho. Exato. Mas é assim mesmo. Mas isso é que faz certo. parte. Pois, gratidão. Obrigada. Boa noite.